Imagine ter em mãos um mapa claro, passo a passo, para transformar qualquer desejo em realidade, sem depender da sorte, sem esperar o momento certo e sem se perder em métodos complicados. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente, deixou ensinamentos simples, porém profundos, capazes de mudar completamente a forma como você cria sua vida. O que você vai ver aqui não é teoria solta, nem frases motivacionais que evaporam depois de alguns minutos. São 13 passos claros, detalhados e estruturados para que você entenda exatamente o que fazer, como fazer e por que funciona. Cada um deles foi pensado para alinhar a sua mente e o seu coração, para que o que você deseja deixe de ser uma possibilidade distante e se torne parte natural da sua realidade. A partir de agora, encare este conteúdo como um manual pessoal. Leia, absorva e pratique. Não corra. Permita que cada passo entre na sua consciência, porque é nesse estado de presença que o verdadeiro poder começa a agir. Se você seguir isso com atenção, não vai ser apenas mais um leitor buscando respostas. Vai se tornar o criador consciente da sua própria história. Se essa mensagem já despertou algo dentro de você, não deixa isso passar. Aperta em curtir agora para reforçar essa energia e se inscreve no canal para receber toda semana mais chaves poderosas para criar a vida que você deseja. Agora vamos para os 13 passos. Passo 1. Aterre e silencie. Esse primeiro passo é muito mais que relaxar. Ele é o botão de reset da sua mente antes de entrar na criação consciente. Se você pula essa etapa, corre o risco de levar para a prática de imaginação todo o ruído, ansiedade e pressa que acumulou no dia, e isso distorce a frequência do estado que você quer assumir. Ao longo do dia, a nossa mente vive em modo automático, reagindo a mensagens, problemas, barulhos e tudo o que acontece ao redor. É como se estivéssemos o tempo todo apenas respondendo ao mundo sem realmente escolher para onde vamos. Mas quando você para por apenas 2 ou 3 minutos e foca na respiração, algo muda. Você interrompe esse fluxo reativo e cria um espaço de clareza, um intervalo onde pode decidir o que realmente quer sentir e criar. O corpo e a mente estão profundamente conectados, ombros tensionados, mandíbula apertada, respiração curta. Tudo isso envia ao cérebro um sinal de alerta. Estamos em perigo. Prepare-se para lutar ou fugir. E nesse estado, criar algo novo se torna quase impossível. Por isso, relaxar fisicamente é como enviar ao cérebro a mensagem oposta. Está tudo bem, podemos criar, podemos imaginar, podemos receber. Neville costumava dizer: entre no seu quarto e feche a porta. Esse quarto não é um lugar físico, é a sua própria consciência. Fechar a porta é se desligar, mesmo que por alguns instantes, do barulho do mundo externo. Quando você respira profundamente, silencia e se volta para dentro, é como se estivesse entrando nesse templo interno, esse espaço sagrado onde tudo começa a ser moldado. Na prática é simples. Sente-se ou deite-se de forma confortável. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Depois, expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita. E enquanto faz isso, diga mentalmente algo como: agora eu escolho o meu estado ou estou pronto para criar. Isso é poderoso porque se você tentar imaginar no meio da agitação, suas imagens internas vão sair instáveis, carregadas da energia errada. Esse momento de silêncio é como limpar o palco antes da peça começar. Você cria sobre um terreno limpo e fértil, não sobre um chão bagunçado. É exatamente o estado que Neville recomendava alcançar antes de adormecer. Um nível profundo de calma, próximo ao estado alfa, onde o subconsciente está mais aberto e receptivo ao que você quer plantar. Passo 2. Nomeie o estado. Clareza de identidade. Se o passo 1 prepara o terreno, o passo 2 planta a semente certa. É aqui que você define com precisão quem você é dentro da realidade que quer viver, não o que você quer ter, mas quem você se torna quando isso já é real. Depois que você acalma a mente e o corpo, é hora de dar o próximo passo. Ativar a cena do desejo já realizado,
Aqui é onde a mágica realmente começa. Neville Goddard ensinava que o segredo não é apenas imaginar, mas sentir como se já fosse real. É vestir mentalmente a nova identidade e agir como se já estivesse vivendo aquilo, não no mundo externo, mas dentro de você. Pense assim: se o seu desejo já tivesse acontecido, como você se sentiria? Qual seria a expressão no seu rosto? Como seria a sua respiração? Que pensamentos passariam pela sua mente? Não se trata de fingir, se trata de assumir esse estado como uma verdade interna, mesmo que o lado de fora ainda não tenha mudado. Nesse momento, não procure sinais, não espere confirmações. Apenas mergulhe na sensação. Se é prosperidade que você quer, sinta a liberdade de já ter o suficiente e mais um pouco. Se é saúde, sinta a leveza de um corpo forte e equilibrado. Se é amor, sinta a segurança e a alegria de ser amado exatamente como deseja. A grande chave aqui é manter tudo em silêncio. Não precisa contar para ninguém, não precisa explicar ou justificar. O seu trabalho é interno e é nele que o verdadeiro poder está. Quando você assume essa nova postura por dentro, sua energia muda, sua linguagem corporal muda. O mundo começa a responder de forma diferente, sem que você force nada. Lembre-se, a realidade externa é apenas o reflexo do estado interno que você sustenta. Ao assumir esse estado silenciosamente, você planta a semente da mudança no solo mais fértil que existe, o seu subconsciente. Passo 3. Reviva mentalmente a cena final. Se no passo 2 você definiu quem é, agora no passo 3 você cria o momento exato em que essa identidade já é realidade. Neville chamava isso de the end, viver no final, como se já estivesse tudo concluído. Agora que você já acalmou a mente e assumiu o estado desejado, vem um dos momentos mais poderosos de todo o processo: usar o estado de sono como ponte para o subconsciente. Neville Goddard sempre dizia que entre a vigília e o sono existe um momento único, um portal silencioso, onde a mente consciente relaxa e o subconsciente fica totalmente aberto para receber impressões. É como se, nesse instante, você estivesse plantando uma semente diretamente no coração da terra fértil. Esse momento acontece naturalmente todos os dias, pouco antes de você adormecer. A respiração fica mais lenta, o corpo mais pesado e os pensamentos começam a flutuar. É aí que você entra em ação. De forma tranquila, escolha uma cena curta que represente seu desejo realizado. Não precisa ser um filme longo ou cheio de detalhes. Basta um pequeno momento que contenha a essência da conquista. Pode ser você assinando um contrato, abraçando alguém em comemoração, olhando para o saldo da conta e sorrindo, ou simplesmente sentindo aquela paz profunda de deu certo. Agora sinta essa cena como se fosse real. Sinta as emoções, as expressões, o calor no peito, o sorriso no rosto. Repita-a algumas vezes mentalmente, sempre com leveza, até que o sono chegue. Não force, não apresse. Apenas se entregue à sensação, permitindo que ela seja o último pensamento que o seu subconsciente recebe antes de assumir o controle. Quando essa prática se torna hábito, você transforma cada noite em um ato criativo silencioso, capaz de remodelar completamente a sua realidade. Porque, como Neville dizia, o que você imprime no subconsciente antes de dormir se manifesta com muito mais facilidade no mundo físico. Passo 4. Sustente o estado apesar das circunstâncias. Aqui é onde a maioria tropeça. Não basta criar a cena final e sentir por alguns minutos. É preciso manter esse estado como sua base, mesmo quando o mundo externo ainda mostra o oposto. Neville dizia que, se você reagir às aparências externas como se fossem a verdade final, você abandona o estado que estava construindo e volta ao antigo. Sustentar o estado é viver internamente no fim, independentemente do que seus olhos físicos veem. Depois de acalmar a mente, assumir internamente o estado desejado e usar o momento de sono como ponte, chegamos a algo que separa quem apenas sonha de quem realmente manifesta: a persistência silenciosa. Neville era claro sobre isso. Não é a intensidade de um dia de prática que cria a mudança, mas a constância diária.
Pense como quem cultiva uma planta. Você não joga água demais num único dia e espera que ela cresça instantaneamente. Você rega um pouco todos os dias confiando que a semente está trabalhando no invisível. Persistir sem pressa significa sustentar o novo estado mesmo quando nada parece ter mudado lá fora. Não é ficar checando sinais a cada hora, nem perguntando para o universo quanto falta. É manter a postura interna de quem já vive a realidade desejada, sabendo que ela está amadurecendo nos bastidores. E o mais importante, fazer isso em silêncio. Quando você não expõe seu processo, evita que dúvidas e energias externas contaminem o terreno fértil onde a sua manifestação está crescendo. É como proteger uma semente recém-plantada do vento e da chuva fortes. Cada dia que você mantém esse estado, está reforçando no subconsciente a mensagem: isto é quem eu sou agora. E quando essa certeza se enraiza, a realidade externa não tem escolha, ela se ajusta. Então, a partir de hoje, trate sua prática como algo sagrado. Não é sobre pressa, é sobre permanência. Não é sobre provar nada, é sobre sustentar tudo. Porque a persistência silenciosa é a ponte invisível entre a imaginação e a vida real. Passo 5. Elimine a ansiedade pelo resultado. Esse é o ponto em que muitos colocam tudo a perder sem perceber. Você pode criar a cena perfeita, sentir intensamente, sustentar o estado por dias, mas se, internamente, continua ansioso para ver quando e como vai acontecer, está enviando uma mensagem clara ao subconsciente: ainda não está aqui. Neville dizia que a ansiedade é como ficar olhando o relógio esperando o forno assar o pão. O resultado vem, mas o ato de checar constantemente comunica falta, e a falta se manifesta. Chegamos a um ponto crucial: a clareza do que você quer criar. Muita gente acha que está aplicando a lei da assunção, mas na verdade está enviando sinais confusos para o subconsciente. Um dia quer uma coisa, no outro já muda, depois mistura várias imagens diferentes, e o resultado é que nada se consolida. Neville dizia que a imaginação é como um pincel na mão de um artista. Se o traço é firme, a imagem se forma nítida. Se o traço treme e muda de direção a cada instante, a pintura nunca se completa. Ter clareza não significa criar um roteiro exagerado e cheio de detalhes inúteis, mas ter uma cena simples e consistente que represente o estado final. Algo que, sempre que você fechar os olhos, traga de volta o mesmo sentimento de realização. Você fechar os olhos, traga de volta o mesmo sentimento de realização. Por exemplo, se o desejo é prosperidade, não é preciso visualizar todos os números da conta bancária ou imaginar passo a passo de como o dinheiro chegou. Basta criar uma cena que simbolize a abundância para você. Talvez alguém te parabenizando, ou você assinando um contrato, ou até sentindo o conforto de estar no lar dos seus sonhos. O importante é que essa cena seja a mesma toda vez que você entrar no seu templo interior. É ela que vai se tornar o sinal para o subconsciente. É isso que estamos criando. Quando há clareza, o silêncio se torna ainda mais poderoso, porque não há espaço para dúvida ou confusão interna. Você não se perde tentando testar novas imagens a cada dia. Você planta sempre a mesma semente, rega sempre no mesmo ponto, e por isso ela floresce mais rápido. Lembre-se, o universo não responde a desejos vagos, mas a estados definidos. E a clareza é o que transforma a sua imaginação em um comando firme e impossível de ser ignorado. Passo 6. Viva como se já fosse real. Aqui está o momento em que tudo o que você aprendeu até agora se torna um estilo de vida, e não apenas uma prática pontual. Neville sempre insistia: o mundo externo é apenas o reflexo fiel do seu estado interno. Então, se você quer que sua nova realidade se manifeste, precisa viver como se ela já estivesse aqui. Isso não significa sair gastando o que não tem ou fingindo algo para os outros. Significa alinhar pensamentos, emoções e ações com a pessoa que você já decidiu ser internamente. Aqui está o coração da lei da assunção. Você pode imaginar a cena mais perfeita, mas se não sentir como se ela já estivesse acontecendo, o subconsciente não a aceita como verdade. Neville sempre dizia: sentimento é o segredo.
O que isso quer dizer? Que não basta ver a imagem, você precisa vesti-la por dentro. É como colocar uma roupa nova. Você não pensa o tempo todo nela, mas a sensação muda o seu jeito de andar, de falar, de se posicionar. Quando você assume internamente que já é aquela pessoa que vive o que deseja, seu corpo e suas emoções começam a se alinhar com essa nova identidade. O tom da sua voz muda, sua postura muda, suas decisões mudam. E o mais incrível, você nem percebe que está fazendo isso. É natural. Para sentir como se já fosse real, não force. Entre na cena e pergunte a si mesmo: se isso já fosse verdade, como eu estaria me sentindo agora? A resposta virá como uma emoção sutil. Pode ser alívio, alegria, segurança, gratidão. Segure essa emoção e deixe que ela impregne o corpo todo. E aqui está um ponto importante. Você não está pedindo para que aconteça, está aceitando que já é seu. Essa aceitação silenciosa é o que muda a sua vibração e começa a reorganizar tudo ao seu redor para refletir esse novo estado. Pense nisso como plantar uma árvore e já se sentir à sombra dela, mesmo antes de ver as folhas. Você sabe que ela existe, que está crescendo e por isso age como se já estivesse lá. Quanto mais natural for esse sentimento, mais rápido o mundo externo se ajusta para corresponder a ele. Passo 7. Desapegue do como e do quando. Esse passo é onde muitas pessoas se sabotam sem perceber. Neville sempre repetia que o como e o quando não são responsabilidade da mente consciente. Essa é a parte do subconsciente e da lei. O seu trabalho é assumir o estado final e permanecer nele. O trabalho do universo é orquestrar as circunstâncias para que isso se manifeste no tempo perfeito. Uma das maiores armadilhas é imaginar ou sentir uma vez e esperar que tudo mude instantaneamente. Neville explicava que a repetição não é insistência ansiosa, e sim reforço de identidade. Pense no seguinte: no começo, essa nova cena pode parecer um faz de conta. É como calçar um sapato novo. No início, você sente que ainda está se ajustando, que não é totalmente seu. Mas quanto mais você usa, mais natural ele se torna, até que você nem lembra como era o antigo. Com a imaginação é igual. Cada vez que você revive a cena e sente como se já fosse real, está gravando essa informação no subconsciente. Aos poucos, o que antes parecia distante começa a soar familiar, e o familiar é o que o subconsciente busca manifestar no mundo físico. Não se trata de passar o dia todo repetindo mecanicamente. É sobre criar momentos de imersão verdadeira, onde você realmente se vê naquele estado. Sente e depois solta. Faça disso um hábito diário, especialmente antes de dormir e logo ao acordar, quando sua mente está mais receptiva. Neville dizia que o natural precede o real. Isso significa que, antes de ver com os olhos, você precisa se sentir à vontade com essa nova realidade dentro de você. Quando isso acontece, a manifestação deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência inevitável. Persistir aqui não é insistir contra a realidade atual, mas sim reafirmar, vez após vez, a verdade que você escolheu viver, até que não exista mais diferença entre imaginar e ser. Passo 8. Alimente o estado com constância diária. Se a imaginação é a semente, a constância é a água que a faz crescer. Neville explicava que o estado assumido precisa ser reforçado todos os dias, até que se torne tão natural quanto respirar. Isso não significa esforço excessivo ou obsessão, significa presença e repetição consciente. Depois que você sai da sua prática de imaginação, começa o verdadeiro teste, o seu dia. É aqui que muitas pessoas sabotam o que criaram, porque voltam a agir, falar e pensar como se nada tivesse mudado. Neville ensinava que, se você realmente assumiu uma nova realidade dentro de si, seu comportamento externo vai começar a refletir isso naturalmente. Não é que você precise forçar uma atuação ou fingir para os outros. É sobre carregar consigo a postura, a confiança e a serenidade de quem já está vivendo aquilo. Se na sua cena você se via próspero, observe. Como você se comportaria hoje se já tivesse essa prosperidade? Como tomaria decisões?
Que preocupações simplesmente deixariam de existir? E então, leve essas respostas para o seu dia. Isso não significa gastar dinheiro que você não tem ou correr riscos desnecessários. Significa agir alinhado à sua nova identidade, talvez falando com mais segurança, mantendo a postura ereta, sendo mais grato, mais gentil, mais tranquilo. Essa é a ponte invisível entre o mundo interno e o externo. Ao viver como se já fosse real, você confirma ao subconsciente que a mudança já aconteceu. E o subconsciente, obediente como é, vai moldar as circunstâncias externas para se alinhar a esse estado. Neville chamava isso de persistir no estado do desejo realizado. Você não está apenas sonhando à noite, está mantendo viva essa vibração no dia a dia. E quanto mais você fizer isso, mais rápido a vida se reorganiza para entregar exatamente o que você já aceitou internamente. Passo 9. Evite procurar sinais ou provas antes da hora. Uma das armadilhas mais comuns, e que Neville alertava constantemente, é a ansiedade por resultados. Quando você começa a olhar para o mundo externo em busca de sinais de que está funcionando, na verdade, está dizendo ao seu subconsciente que ainda não acredita totalmente. E no momento em que duvida, você interrompe o fluxo criativo. Neville dizia que o momento antes de adormecer é um dos mais poderosos para moldar a realidade, porque o subconsciente está aberto e receptivo. Mas, além de imaginar o que você quer criar, ele ensinava uma prática pouco comentada, a revisão. A revisão é como editar o filme do seu dia. Você pega uma cena que não foi como gostaria e recria mentalmente da forma ideal. Não é negar o que aconteceu, mas sim reescrever a experiência na sua mente, até sentir que aquela nova versão é a verdadeira. Por exemplo, se alguém te tratou mal, imagine essa pessoa te falando algo gentil. Se perdeu uma oportunidade, imagine que a recebeu com entusiasmo. Se cometeu um erro, veja-se agindo da forma correta. O segredo está em sentir que essa nova cena é real, que foi assim que aconteceu. Isso limpa o peso emocional do dia e ensina o subconsciente a criar a partir dessa nova referência. Neville comparava isso a plantar novas sementes no jardim da mente antes de dormir. Se você leva para o sono memórias de frustração, mágoa ou escassez, está alimentando o que não quer. Mas, se antes de adormecer você revisa e planta imagens de harmonia, vitória e abundância, o subconsciente passa a noite trabalhando para manifestar exatamente isso. A revisão não apenas corrige o passado no plano mental, mas também altera o caminho do futuro, porque muda o estado interno de onde você cria. É como se dissesse ao universo: é daqui que quero continuar. Passo 10. Sentir como se já fosse real. Esse é o coração da lei da Assunção. Neville repetia: você não recebe o que quer, você recebe o que é. Isso significa que o ponto mais importante não é desejar, mas assumir internamente que aquilo já é parte da sua vida. Sentir como se já fosse real é mais do que uma visualização bonita. É uma mudança completa no seu estado interno. Você deixa de agir como quem tenta conseguir e passa a se comportar como quem já tem. Como colocar em prática? Feche os olhos e traga à mente uma cena curta que simbolize o desejo realizado. Adicione emoção, sinta o alívio, a alegria ou a gratidão que teria se já estivesse vivendo aquilo. Mantenha a naturalidade, não se force a sentir eufórico. Basta sentir-se no seu dia a dia com essa nova realidade como algo normal. O que muda quando você faz isso? Sua vibração se alinha com o que deseja. Suas decisões diárias começam a refletir esse novo estado. O mundo à sua volta responde a essa postura, abrindo portas e criando oportunidades. Neville dizia que não é necessário provar nada para ninguém, nem sair caçando sinais. Quando você assume internamente que já é, a vida reorganiza as circunstâncias de forma natural para que o cenário externo combine com o interno. E aqui está o segredo. Você não precisa de esforço para manter isso. Basta voltar para essa sensação sempre que lembrar, especialmente antes de dormir ou ao acordar. É nesse hábito de retornar ao estado de quem já vive o que quer que a manifestação se torne inevitável. Passo 11. Evite o erro de testar a manifestação.
Um dos erros mais comuns, e que Neville alertava com frequência, é tentar ver se já funcionou. Você planta a semente no seu mundo interno e logo depois começa a procurar sinais, checar se algo mudou, perguntar ao universo: já chegou? Esse hábito, por mais inocente que pareça, envia ao subconsciente uma mensagem de dúvida e falta, exatamente o oposto do estado assumido. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas desiste, e também o momento em que quem entende a lei da assunção se diferencia. Neville sempre reforçava que o mundo externo é apenas um reflexo atrasado do mundo interno. Ou seja, aquilo que você sente e assume hoje pode levar algum tempo para se refletir na sua realidade física. Já a armadilha é: você sente, imagina, se coloca no estado, mas ao olhar para fora e ver nada acontecendo, começa a duvidar. Essa dúvida é como arrancar a semente da terra para ver se está germinando, e isso interrompe todo o processo. Como se manter firme? Entenda o tempo da manifestação. O universo trabalha com o tempo perfeito, não com a nossa pressa. Trate o estado como seu novo normal. Haja e sinta-se como se já fosse parte da sua vida, sem precisar provar ou mostrar nada a ninguém. Evite monitorar resultados. Observar todos os dias se já aconteceu cria ansiedade e manda o sinal errado para o subconsciente. O que acontece quando você permanece no estado? A sua energia se estabiliza, enviando um sinal coerente ao universo. As circunstâncias começam a se mover nos bastidores, muitas vezes de formas invisíveis para você. O momento certo chega de maneira tão natural que parece até coincidência. Mas no fundo você sabe que foi criação consciente. Neville dizia: permaneça fiel à sua assunção e tudo acontecerá no tempo devido. Isso não é resignação, é confiança plena. É saber que, assim como uma árvore leva tempo para dar frutos, o seu desejo também tem um ciclo natural para florescer. E aqui está o truque final. Enquanto espera, mantenha-se ocupado vivendo a vida, sentindo gratidão pelo que já é e aproveitando o presente. Essa leveza é o que mantém o campo limpo para o seu desejo se manifestar. Passo 12. Viver como se já estivesse acontecendo. Neville sempre repetia: não espere o mundo mudar para mudar por dentro. Mude por dentro e o mundo seguirá. Esse passo é justamente a prática consciente de incorporar agora o estado mental e emocional de quem já vive o que deseja. Não é fingir ou atuar para convencer os outros. É se sentir internamente no novo papel, até que ele se torne natural. Quando essa naturalidade chega, as ações, palavras e decisões começam a refletir o novo estado, e é aí que a realidade externa não tem escolha a não ser acompanhar. Neville ensinava uma prática extremamente poderosa chamada revisão, e ela é uma das chaves mais rápidas para corrigir padrões internos que estão travando a sua manifestação. O que é a revisão? É simples. À noite, antes de dormir, você regrava mentalmente os acontecimentos do dia, substituindo o que não gostou pela versão que você gostaria que tivesse acontecido. Isso não é fugir da realidade, é ensinar o subconsciente a responder de forma diferente e criar um novo padrão vibracional. Por que isso funciona tão bem? O subconsciente não distingue entre o que aconteceu fisicamente e o que você imagina com sentimento. Ao revisar uma situação desagradável e transformá-la mentalmente em algo positivo, você limpa a carga emocional negativa e planta uma nova referência no seu campo interno. Como aplicar na prática? Relaxe antes de dormir. Esse é o momento em que a mente está mais receptiva, estado alfa. Reviva a cena que quer mudar. Veja como se estivesse lá novamente. Mude o roteiro, altere as palavras, expressões e desfecho para o que você gostaria que tivesse acontecido. Sinta como se fosse real. Envolva a emoção, como se essa nova versão fosse a única verdade. Exemplo: se alguém te tratou mal na revisão, imagine a pessoa sorrindo, sendo gentil e reconhecendo você de forma positiva. Se perdeu uma oportunidade, imagine recebendo a notícia de que deu tudo certo. Sabe qual é o resultado? Você interrompe ciclos repetitivos de experiências negativas. Passa a vibrar numa frequência mais elevada, condizente com o que deseja.
Abre espaço para que situações futuras reflitam essa nova realidade interna. Neville dizia: mude o passado no seu imaginário e você mudará o futuro. A revisão é como apagar arquivos antigos e salvar uma nova versão, mas desta vez alinhada com a vida que você quer criar. Faça disso um hábito diário. Em poucas semanas, você vai perceber não só uma mudança na forma como reage aos acontecimentos, mas também na qualidade das experiências que começam a aparecer na sua vida. Passo 13. Entender que o resultado é inevitável. Para Neville, esse é o estado mental que separa quem manifesta de quem apenas deseja. Quando você realmente entende, não só racionalmente, mas sente que o resultado já está a caminho, a ansiedade desaparece, o medo perde força e a dúvida não encontra espaço. É como plantar uma semente e ter certeza absoluta de que ela vai germinar, mesmo sem ver nada ainda. Você não cava a terra todos os dias para verificar. Você confia no processo invisível. Esse é um dos pilares da lei da Assunção. E Neville repetia incansavelmente: assuma o sentimento do desejo realizado. Em outras palavras, pare de esperar que a realidade mude para só então se sentir diferente. Você decide sentir agora como quem já vive a vida que deseja. O que significa viver como se? Não é fingir ou se enganar. É internalizar a identidade da pessoa que já conquistou aquilo que você quer. Você começa a pensar, reagir e agir a partir desse estado, de forma natural, sem esforço, sem precisar provar nada a ninguém. Por que funciona? Porque a sua vibração, ou seja, o seu estado interno, é o que molda a realidade que você atrai. Se você vibra como quem já tem, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar para confirmar essa nova postura. Como aplicar na prática? Defina o seu eu realizado. Quem é você depois que seu desejo se cumpriu? Como pensa, como fala, como se comporta? Traga isso para o presente. Incorpore pequenos detalhes no dia a dia que representem essa identidade. Haja com naturalidade. Nada de exageros ou forçar a barra. Quanto mais natural, mais poderoso. Exemplo: se o seu desejo é prosperidade, pare de falar como quem está sempre sem dinheiro e comece a pensar e agir como alguém que administra bem seus recursos e vive em abundância. Se busca um relacionamento saudável, trate a si mesmo com respeito, amor e cuidado, como faria alguém que já está nessa relação. O detalhe mais importante: você não está esperando o resultado, está habitando ele agora. E isso muda completamente a forma como as pessoas, as oportunidades e as situações respondem a você. Neville dizia: mude o seu conceito de si mesmo e você mudará o mundo ao seu redor. Viver como se é justamente essa mudança. Você se veste internamente da nova identidade e o resto segue o mesmo caminho. O resultado é inevitável. Aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar com naturalidade, porque você já está alinhado com a frequência do seu desejo. O fio invisível que une todos os passos. Agora que você viu cada um desses 13 passos, talvez tenha percebido algo em comum. Nenhum deles depende de algo externo. Nenhum exige aprovação, sinal ou permissão de ninguém. Tudo começa e termina dentro de você. Neville sempre reforçava que a verdadeira criação acontece no invisível, no silêncio, na intimidade entre você e a sua consciência. Cada passo que compartilhamos aqui é como um fio, e quando você une todos eles, forma uma rede poderosa que sustenta a realidade que você quer viver. Você silencia para sair do piloto automático, define o que quer com clareza, se envolve emocionalmente com o cenário, ajusta sua postura interna, persiste sem pressa e vive como se já fosse real. Não há mágica no sentido de truques, mas existe um poder que parece mágica quando você começa a aplicá-lo. O mundo responde à sua mudança interna de forma tão precisa que, quando menos esperar, aquilo que hoje é apenas imaginação se torna parte da sua rotina. Então, a minha sugestão é: escolha um desses passos para começar hoje. Pratique de forma simples, mas consistente. E quando sentir que ficou natural, vá adicionando os outros.
Você vai perceber que, de repente, estará vivendo dentro de um estado criativo constante. E isso muda absolutamente tudo. Agora eu quero te ouvir. Qual desses passos você percebe que mais precisa fortalecer na sua vida? Compartilha nos comentários, porque a sua experiência pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo desafio. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Aqui a gente fala sobre transformação real, de dentro para fora, guiados pelos ensinamentos profundos de Neville Goddard. E cada vídeo é pensado para te ajudar a assumir o controle da sua realidade. Lembre-se, você não está apenas aprendendo conceitos. Você está plantando as sementes de uma vida nova. Cuide delas, regue todos os dias e confie, porque o florescer é inevitável. Agora que você conhece esses 13 passos, a diferença entre quem apenas gosta desse conteúdo e quem realmente muda de vida está no que vai fazer depois de ouvir isso. Não precisa esperar amanhã, nem acumular mais informações. Escolha um passo, o que mais fez sentido para você, e comece hoje. Lembre-se, a transformação não acontece porque você entendeu a teoria, mas porque você viveu a prática. Cada vez que você aplicar um desses passos, por menor que pareça, estará moldando silenciosamente a realidade ao seu redor. Se algum ponto te tocou mais profundamente, deixa nos comentários. Sua experiência pode clarear o caminho de alguém que hoje está no lugar onde você já esteve. E se esse conteúdo fez sentido, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui, cada vídeo é um novo degrau para você criar de forma consciente a vida que merece viver. A escolha está na sua mão, e o próximo passo é seu.